Pessoal, o Vasco fez uma proposta de 32 milhões de reais pelo zagueiro Nino, que joga no Zenit da Rússia. Inclusive tem passagens pelo Fluminense, aonde conquistou a Libertadores pelo clube carioca. Se o Nino chegasse na zaga do Vasco hoje, resolveria a maioria dos nossos problemas, na minha opinião. E a questão da venda da SAF do Vasco. Ontem o presidente Pedrinho acabou falando sobre a situação e o podcast Cruz Maltino acabou apurando que tem investidores em estágio avançado para comprar a SAF do Vasco. Ainda não tem nenhuma proposta, mas tem conversas avançadas com investidores. E a reforma de São Januário pode render cerca de 614 milhões. E o Vasco pode ter um dos estádios mais tecnológicos do mundo. A gente quer essa reforma logo. Então, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante. Vou pedir para vocês chegarem aí pelo menos a 60 likes nesse vídeo. Dá essa moral pra gente que é muito importante, não esquece não. Beleza? Agora vamos para as informações. Vamos começar falando sobre a venda da SAF do Vasco. O presidente Pedrinho acabou falando sobre algumas situações no dia de ontem, na entrevista coletiva, e o podcast Cruz Maltino, que estava lá presente na coletiva nos bastidores, acabou apurando o seguinte: venda da SAF do Vasco. Apuramos após a coletiva que há NDAs assinados com possíveis investidores. Então NDAs é o quê? É contrato de confidencialidade. Vamos lá. É um contrato de sigilo, que o Vasco não pode expor quem é o investidor, nem o investidor pode expor que está querendo comprar a SAF do Vasco. É mais ou menos isso. Com possíveis investidores junto à G5 Partners. G5 Partners é uma empresa que o Vasco contratou para ajudar na venda da SAF do Vasco, a encontrar um investidor novo para comprar a SAF do Vasco. Algumas negociações estão em estágio avançado, outras ainda no início, sem proposta formal. Então tem investidores que estão em conversas avançadas com o Vasco, analisando possivelmente em fazer uma proposta, vendo a situação do Vasco da Gama, e outros investidores que ainda estão no início. Começaram por agora a procurar saber sobre a situação do Vasco da Gama, mas não tem nenhuma proposta na mesa para comprar a SAF do Vasco. Então vamos lá, tem investidores sim interessados em comprar a SAF do Vasco, mas não tem nenhuma proposta. É mais ou menos isso. Não tem como o Vasco ser vendido, virar SAF, ter um dono, né, mais ou menos, se não tem proposta de ninguém para comprar. Há conversas sobre interesse de investidores em compra da base. Então vamos lá, tem investidor interessado em comprar a base do Vasco, comprar 31% da CAP, comprar o total dos 70%, né, que é ali, que era da 777 Partners. Então, é importante debater sobre essa situação. O Pedrinho falou que não tem um modelo preferido dele, né? Ele falou que ele tá aberto a receber propostas, ele tá aberto a ver opiniões dos investidores, o que eles estão interessados, e aí debater, conversar e ver que se consegue entrar num consenso e tudo mais, tá? Então é muito importante, o futuro da SAF do Vasco da Gama ainda segue em debate, tá? Ainda não tem nada decidido se o Vasco vai ser vendido por agora, final do ano, início do ano, não tem ainda, tá? Depende se chegar uma proposta. Chegando uma proposta, eu acho que o Pedrinho vai botar a cara e vai falar: pô, galera, te recebeu uma proposta de um investidor, estamos negociando, né? Pelo menos seria o mínimo, na minha opinião. Então, importante, tá? Para quem fala sobre a venda da SAF do Vasco, é mais ou menos isso. Tamo junto? Outra informação importante que provavelmente você clicou nesse vídeo sobre isso, é sobre o zagueiro Nino, do Zenit da Rússia, ex-Fluminense, que ganhou a Libertadores com o clube carioca. Vamos lá, o Vasco procurou o Zenit da Rússia com a intenção de apresentar uma proposta de 5 milhões de euros pelo zagueiro Nino, ex-Fluminense. O clube russo, no entanto, pediu 8 milhões de euros para liberar o jogador. A negociação não deve avançar. 5 milhões de euros é mais ou menos ali 32 milhões de reais, né? Essa informação ela foi dada pelo Lucas Pedrosa, tá, pessoal? Lá do SBT Rio. Informação muito importante, vendo que o Vasco ele realmente tá de olho no mercado, ele tá tentando buscar oportunidades, né, no mercado da bola. O Nino é um baita de um zagueiro, foi campeão recentemente, 2023, com o Fluminense, logo em seguida foi vendido para o Zenit da Rússia, né? É um baita de jogador. O Vasco estava preparando uma proposta de 5 milhões de euros. O Vasco pode ainda reverter e tentar negociar essa proposta, diminuir ou colocar talvez ali, né,
tentar buscar um empréstimo com uma possível venda, e seja o que for. O Nino chegando no Vasco hoje, ele é um zagueiro titular do Vasco, braçadeira de capitão e tudo mais. Isso eu tenho certeza absoluta, tá? Vamos lá, ao perfil do Nino. Nino tem 28 anos de idade, nasceu em Recife, no Brasil, tem 1,88 de altura, ele é zagueiro, né? Ele é antigo jogador da seleção brasileira, ele foi convocado pela seleção brasileira lá na época do Fluminense, se eu não me engano. Então vamos lá, ele tem contrato com o Zenit da Rússia até o dia 30/6/2028. Então tem ainda mais ou menos uns 2 anos e meio de contrato com um clube russo. Vamos lá aos números do jogador. É um jogador que joga tanto pelo lado direito e tanto pelo lado esquerdo. O valor de mercado dele hoje é de 11 milhões de euros. Cara, 11 milhões de euros ali é muito dinheiro, né? O Zenit aceita negociar, aceita uma proposta ali de mais ou menos 8 milhões de euros, né? O Vasco queria oferecer 5, que é mais ou menos 32 milhões de reais. A gente sabe, ontem o presidente Pedrinho deixou claro que o Vasco não tem dinheiro, que o Vasco não vai fazer grandes investimentos, grandes contratações, né, com ele na presidência, por agora pelo menos. Ao não ser que tenha um investidor aí, que o investidor compre a SAF do Vasco e tudo mais. Aí é diferente. Mas hoje o Vasco é associativo, é comandado pelo associativo do Pedrinho, né? E o Pedrinho já deixou claro que ele não vai fazer loucuras, ele não vai fazer grandes contratações, ele vai buscar jogadores livres do mercado, a fim de contrato, um empréstimo com, no final, dependendo do desenvolvimento do jogador, com metas pro Vasco comprar o jogador e etc. Então, é mais ou menos isso. Então, para quem espera aí que o Vasco vai fazer grandes contratações, loucuras no mercado, acho muito difícil. Ao não ser que o patrocinador master do Vasco, a Betfair, ajude alguma contratação, seja o que for. Igual fez lá no Corinthians com o Memphis Depay, né? Acho que foi a Vaidbet, eu acho, se eu não me engano, algo do tipo, que ajudou na contratação do Depay no Corinthians. Então o Vasco não vai fazer loucuras. Então vamos lá, ao desempenho atual do jogador Nino lá no Zenit. Essa temporada 25 e 26 começou recentemente, ele jogou somente um jogo, tá? Jogou 90 minutos. Ele jogou há 5 dias atrás, inclusive, ele foi titular, né? Jogou 90 minutos lá pelo Zenit, inclusive o jogo foi 2-1 contra o Rostov. Lá no Zenit tem bastantes jogadores brasileiros por agora, né? Tem o Zenit, tem o Nino, tem o próprio Gerson do time da Gávea, que acabou indo agora, tem o próprio Luiz Henrique do Botafogo também, entre outros jogadores, né? Vamos dar uma olhada na temporada passada do Nino, né? Vamos lá dar uma olhada aqui. 35 jogos ele fez lá no Zenit, 2 gols, 2 assistências, 4 cartões amarelos e 2.980 minutos jogados ele jogou lá pelo Zenit da Rússia. Então, um jogador que vem jogando aqui, ó, 90 minutos praticamente todas as partidas. Ele é titular lá no Zenit da Rússia. E a gente sabe que o Zenit também da Rússia, ele não tá precisando de dinheiro. Então não vai ser um clube que vai facilitar na negociação, né? O Vasco chegando com uma proposta de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais que eles vão aceitar de bobeira. Não, não é assim, né? Os caras acabaram de pagar ali 160 milhões de reais no Gerson. Contrataram o Luiz Henrique por, sei lá, 200 milhões de reais. Então não vai ser por um preço bem abaixo, né, do que eles pedem que o Zenit vai vender. Então, cara, é uma negociação muito difícil. É bom saber que o Vasco está buscando bons jogadores no mercado, né? Vamos esperar quem o Vasco vai contratar nessa janela de transferências. Espero que o Vasco acerte, agora que o Vasco trocou de diretor, tá com o Admar Lopes, que tem um potencial muito grande em contratar bons jogadores, encontrar jogadores que são baratos talvez e que dão certo, diferentemente do Marcelo Santana, que contratou 14 jogadores e 3 deram certo. Que foi o Nuno, Tietê e Lucas Freitas. Lucas Freitas entre aspas também, né? Então, querendo ou não, é mais ou menos isso. A temporada que o Nino jogou aqui no Fluminense, ele ganhou a Libertadores. Foi em 2023 e 2024. Não, foi 2023 e 2024, mais ou menos. Cadê, ó? Foi 2022 e 2023. Aí depois ele foi vendido lá pro Zenit, tá? Ali, ele jogou 55 jogos, 5 gols, 2 assistências, 12 cartões amarelos, 4.747 minutos jogados. Ele jogou lá pelo Fluminense. Cara, era um zagueiro capitão, era um zagueiro que puxava a responsabilidade, era um baita de um zagueiro lá no Fluminense, foi campeão da Libertadores com o clube carioca, infelizmente, né? Mas é um baita zagueiro. Se chegasse no Vasco hoje, resolveria a maioria dos nossos problemas, na minha opinião, defensivamente. O Vasco tem que fazer isso, cara. Não adianta a gente contratar 10 jogadores e 2 servirem. É o Vasco acertar, contratar 4 jogadores e os 4 jogadores chegarem para jogar bola.
É assim que tem que contratar. Eu lembro até hoje, quando eu era pequenininho, na época do Eurico Miranda, o Eurico Miranda contratava 10 jogadores, né? Quando o Vasco estava na Série B, Série A, 10 jogadores, 20 jogadores. Era aquele pacotão de reforços do Vasco, e aí um servia. Então não adianta de nada. Hoje não adianta de nada você fazer isso, né? Adianta você investir somente em um jogador que você sabe que ele vai chegar e vai jogar. O Nino, por exemplo, é isso. Vasco contratando o Nino chegou no Vasco com certeza absoluta para vestir a braçadeira de capitão e comandar a zaga do Vasco. E aí, cara, iria melhorar muito a zaga do Vasco da Gama e defensivamente, né? Até porque nesses últimos anos o Vasco sofre por zagueiro, né? Bom, então é mais ou menos isso. Qual é a sua opinião em relação ao Nino, zagueiro aí que está na mira do Vasco da Gama? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Outra situação é sobre o potencial construtivo de São Januário. O presidente Pedrinho deixou claro ontem na entrevista coletiva e falou sobre a situação, né, da reforma de São Januário, que ele errou naquela vez, né, que ele acabou falando que estava praticamente certo, mas não assinou, acabou que deu errado. E deu no que deu. Então vamos lá. O Pedrinho falou, ó, há a opção de compra de um investidor. Então tem um investidor que quer comprar 100%, tá, do potencial construtivo de São Januário. O investidor possui 90 dias, né, para exercer essa compra. E já se passaram 30 dias. Então ainda falta 60 dias para esse investidor falar para o Vasco da Gama, falar para a diretoria do Vasco, se quer ou não realmente comprar o potencial construtivo de São Januário. Então é muito importante a gente saber isso. Não tem nomes divulgados, né? Provavelmente, obviamente, se esse investidor realmente quiser exercer essa compra do potencial construtivo de São Januário, o Vasco vai divulgar, né, com certeza absoluta. Não sei como vai funcionar, não sei se vai, se for uma empresa, por exemplo, é a Crefisa, vai ser São Januário e Crefisa, o nome, não sei o que vai ser, tá? Não sei o que vai ser. É igual o Morumbi mudou o nome, né? É Morumbis agora, por conta de um investidor que teve lá no potencial construtivo, sabe o que aconteceu lá no Morumbi, né? Acabou que mudou o nome. Então, informação importante. E outra, o Erivelto falou o seguinte, ó, o novo São Januário, a venda potencial do construtiva de São Januário renderá 614,5 milhões de reais para a reforma, permitindo ao Vasco ter um dos estádios mais modernos do mundo, mais tecnológicos. Então, cara, seria muito importante, né? Seria um sonho do torcedor vascaíno hoje a gente ter essa reforma de São Januário, visando que hoje São Januário ele tá em momentos ali que já passou a época, né, galera? É um estádio histórico com certeza absoluta, entrou para a história do futebol brasileiro, ele continua na história, mas ele precisa de uma reforma. O São Januário ele hoje não comporta o torcedor vascaíno. O São Januário hoje ele não traz um conforto pro torcedor vascaíno. A realidade é essa, né? Então a gente precisa realmente de uma reforma, de um estádio mais tecnológico, de um estádio mais moderno, mais bonito, para atrair investidores, né? Para atrair marcas a patrocinar o Vasco da Gama e tudo mais, né? Ainda mais o Vasco tem que cada vez mais usufruir mais da sua torcida, porque a torcida do Vasco é gigantesca. Se a diretoria do Vasco contar com a torcida do Vasco vai estar lá apoiando com certeza absoluta. Então é isso, pessoal. É mais ou menos isso as informações do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto. Perdão por esse vídeo estar saindo aqui agora às 11 horas da manhã, tá? Mas daqui a pouco de tarde para vocês aí, umas 4 horas, 4h30, vai sair outro vídeo, então fiquem ligados que é novidade também, tá? Sobre um atacante colombiano que pode estar pintando no Vasco da Gama. Então deixa seu like, hype esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, inclusive, de onde você tá falando, qual a cidade que você tá falando. Tamo junto? É isso, pessoal. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas, tamo junto, abraço.